Eu apresentei isso junto com hábitos e hoje eu quero trazer para vocês uma maneira um pouco mais simples, é, para que cada um reflita um pouquinho mais e aproveite que o Evandro publicou o segundo relaxamento dele, onde faz uma série de questionamentos, e aí eu gostaria de apresentar algumas coisas para que vocês aproveitem ainda mais. Então, quando eu falei em nossa realidade, veja como é que você vê isso. Então, nós temos uma realidade e que a nossa realidade começa com as ações. Então, as minhas ações, o que que acontece? Eu acho que interrompi o compartilhamento, deixa eu ver se eu volto. Eu apertei onde não devia. Então, o Voltou, tá seguinte, tudo ok. depois das ações, a gente tem tendências. Quando você age, você faz alguma coisa em sua vida, aí, se você observar, tem algumas coisas que tendem a acontecer. E aí a gente tem que lembrar que tem evidências. As evidências ajudam também. E às vezes a gente larga para lá, não presta atenção nem nas evidências, nem nas pendências e nem nas tendências, age simplesmente. Mas é, eu acho importante a gente lembrar que nas ações, depois nós vamos repetir, e aí, depois de repetir algumas vezes, quem sabe 8 vezes, outros dizem 22 vezes, a gente tem um hábito. E desses hábitos, cada um de nós cria o seu estilo pessoal. Então, se a gente pensar um pouquinho, a meditação também a gente agiu durante a meditação que o Afonso guiou, e aí a gente observou tendências, evidências, pendências, a gente repete e não repete. Agora, esses exercícios, se repetidos, eles vão se tornar hábitos. E aí, dentro desses hábitos, nós temos o nosso estilo pessoal, que é muito importante. É, aqui eu achei isso aqui e eu gostei que diz assim, ó, as evidências são claras, tão claras que você não vê. As evidências são tão claras que você não vê. E aí eu procuro chamar a atenção no seguinte: nas coisas importantes que você faz na vida, programe-se para perceber as evidências que interessam. Isso vai nos ajudar bastante. E eu escolhi aqui alguns lembretes e eu procurei dizer o seguinte: lembretes que podem gerar novas tendências para melhorar nossa vida. Então veja se esses pensamentos mudam alguma coisa em você. Trabalhar duro por algo que você não acredita chama-se estresse. Aí eu questionaria o seguinte: tem muita coisa que você trabalha duro e que você não acredita naquilo que está fazendo? Porque se você tem trabalhado duro em coisas que você não acredita, tem que lembrar que o estresse vai chegar. É bom E porque trabalhar duro por algo que você acredita chama-se propósito. Então, é o que interessa para nós. Isso é sabedoria popular. Então, trabalhar duro por algo que você energiza, que você acredita, você pode chamar de propósito. Tem uma outra coisa aqui que eu gosto de pensar. Receita para realizar sonhos. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Vou repetir. Receita para realizar sonhos. Comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode, mas faça o seu melhor. Tá? Isso é o que nós chamamos a atenção no papo passado sobre excelência.
Aí eu coloquei aqui uma coisinha para a gente despertar um pouco, viver. O que significa viver? Como é que você resumiria viver? Eu coloquei aqui um resuminho que diz assim, ó, viver é pensar, escolher, agir, e é isso que dá sentido à nossa vida. Então, pensar, escolher e agir, usando a imaginação sempre que possível para melhorar as coisas. Mas então, eu acho que é interessante você lembrar disso. Você observa as tendências em sua vida? Você observa as tendências em sua vida? Tem umas imagens aí que podem despertar um pouquinho em você alguns raciocínios. Então, lembrando que tendência é a indicação de uma possível realidade em nossa vida. Então, é, se eu agir, a ideia que eu tenho é que isso vai se tornar uma realidade em minha vida. Então, lembre-se de refletir sobre isso. Tendência é a indicação de uma possível realidade em minha vida. Aí eu peguei os conceitos oficiais aqui, estou repetindo, vou recordar. Então, tendência, aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de certa forma. Então, aquilo que leva alguém a seguir um caminho, uma tendência, um, um, sinônimos de tendência, predisposição para ser ou agir de uma forma específica, predisposição, propensão, pendor, inclinação, queda. Então, apesar de que eu simplifico um pouco mais isso, mas é bom a gente pensar. E aqui tem uma figura que mostra o seguinte, quer dizer, a tendência dessas bolas é, se você liberar aqui, é seguir o seu caminho, mesmo que encontrem é, algumas dificuldades por aí. Então, a gente é mais ou menos assim. Quando a gente se solta em direção a uma tendência, ela tem a finalidade de querer continuar, tá? É, se você tem uma situação que vai permanecer em repouso, então ela tem uma tendência. Se ela tem tendência em se movimentar, vai se movimentar. Então, cuide um pouquinho disso, que pode ajudar. Você observa as evidências após suas ações? Aqui tem uma figurinha que o cara acha um tipo de osso. E aí? Então, isso é uma evidência de quê? De que eram esses ossos? Quer dizer, então, é, o cara vai querer descobrir o significado que tem. Então, quando você perceber alguma coisa, procure refletir, que a reflexão vai ajudar. E eu coloquei isso aqui do Marco, que diz assim: acredite nas evidências e não feche os olhos para o que se desenha. Positivas ou negativas, elas sempre nos indicam o melhor caminho a seguir. Subestimá-las é assumir riscos, desprezá-las pode nos roubar chance de momentos deliciosos. E vida nada mais é do que o acúmulo desses momentos deliciosos, né? Então, é importante que a gente reflita um pouquinho sobre isso. Eu lembrei também o seguinte, que quando a gente consegue mudar uma situação fazendo reflexões, né? Depois de refletirmos sobre as evidências, a gente tem que observar ganhos a obter e prejuízos a evitar. Então, a gente consegue mudar mais rápido quando a gente reflete sobre as evidências, sobre as tendências e diz assim, olha, eu tenho isso a ganhar e tenho isso a perder. E aí
você consegue se ajustar e mudar mais rapidamente. Eu fiz uma outra pergunta aqui. Você deixa alguma pendência nas evidências dos fatos? Quer dizer, você costuma deixar pendência, deixar algo pendente? Você está vendo o que vai acontecer, aí você deixa quieto e não conclui aquilo? Não seja o tipo de pessoa que só dá valor depois que perde. O tempo corre, ele não perdoa. Viva o hoje sem pensar em deixar algo pendente para o amanhã. Então, evite deixar pendências, e evite se acomodar, porque isso é o que cria uma série de problemas na vida da gente. As pessoas preferem negar as evidências e os fatos para se acomodarem no conformismo. Muitas pessoas preferem negar as evidências e os fatos para se acomodarem no conformismo. Caia fora da procrastinação. Isso não é legal. Então, ficar deixando para depois, cai fora disso que é importante que você pense a respeito. Procrastinar é uma forma triste, procrastinar é uma triste forma de permitir que os outros conquistem os sonhos que são seus. Procrastinar é uma triste forma de permitir que os outros conquistem os sonhos seus. Lembre-se que toda ação é antecipada por um pensamento. E a gente aprendeu a controlar nossos pensamentos. Então, o nível 2 é para você acalmar a sua mente, controlar seus pensamentos. Então, meditando, quanto mais a gente medita, mais a gente aprende a controlar nossos pensamentos. E eu coloquei aqui uma equaçãozinha só para chamar atenção. Ações mostram tendências. Tendências tornam-se realidade. Então, a gente tem que ficar observando. Toda ação mostra suas tendências. E se a gente não se ligar nelas, elas vão se tornar realidade. Ações tornam-se hábitos, já falei sobre isso. E os hábitos tornam-se caráter. Então, é legal você refletir sobre isso. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. Você analisa seus hábitos após uma ação? Ou ginástica, ou comendo um sanduíche, sei lá. Depois que você faz uma coisa natural para você, sem ter que pensar muito, uma coisa que você repete, tá? É, você dá uma refletida nisso? Você é responsável por suas escolhas e ações. Todas as ações têm satisfação e têm seu preço. Você é responsável por suas escolhas e ações. E todas as ações têm satisfação e têm seu preço. E a gente tem que pagar, não tem como fugir. E lembre-se que já falamos sobre isso. Aquilo que você repete vai definir a sua imagem, tá? Então, seus hábitos refletem sua imagem. Hábito são ações que repetimos com frequência e regularidade, também chamada de mania. É um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente. Lembre-se, podemos ter excelentes hábitos. A gente tem que cuidar dos bons hábitos usando as técnicas que a gente aprendeu. Então, dê uma olhadinha e melhore seus hábitos. Qual que eu preciso melhorar um pouquinho? Dê uma caminhada aí e no seu dia a dia e melhore seus hábitos. Use o dom e você vai se sentir bem. Lembre-se e procure aplicar. Entre um hábito e uma tendência, é mais fácil cuidar da tendência. Entre um hábito e uma tendência, é mais fácil cuidar de um hábito,
O hábito, depois de enraizado, ele pega no pé da gente um pouquinho mais. E aí eu coloquei aqui, organize sua vida. Resiliência é saber que se algo não der certo, existem outros vários caminhos pelos quais podemos seguir. A vida continua. Seja resiliente. Resiliência é saber que se algo não der certo, existem outros vários caminhos pelos quais podemos seguir. A vida continua. Paulo Freire diz assim: a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Isso que importa. Então, quando você trabalha com as energias, você consegue mudar tudo à sua volta. Isso que a gente aprendeu e praticou com Afonso hoje. Então, e nós fazemos a nossa parte. Com isso, eu lembrei algumas coisas que eu acho que vai fazer vocês pensarem, e eu quero agradecer a oportunidade e dizer que foi muito bom me lembrar disso e falar disso.